libera aí. Pode ir. Beleza. Muito bem, então. Então a gente está terminando agora essa parte aqui da antropologia do Platão, né? Então a gente vai falar sobre dois mitos agora, que é o mito de Ir e o mito, que é o mito do carro alado, né? Eu ia falar do cavalo alado, do carro alado. E depois a gente já entra na República já para a gente já ir concluindo, né, o pensamento de Platão. Todo o pensamento de Platão ele tem conexão entre eles, ou seja, Platão não pensa nada assim, ó, vou pensar essa coisa aqui, aí vou pensar uma outra coisa que não tem nada a ver com essa. Não, tudo está conectado, tudo é um desdobramento um do outro. Por isso que se você não entende os elementos, por exemplo, metafísicos, os elementos, por exemplo, sei lá, né, da antropologia do Platão, você não entende a política do Platão, você não entende as outras coisas, porque é todo uma grande construção que não é um projeto de um sistema, mas é um projeto de explicação do todo, né? Uma explicação do todo. E para Platão, o todo está sempre conectado com o todo. Por quê? Porque essa é uma maneira grega de você pensar a realidade, né? Nós, modernos, né, contemporâneos, pensamos a realidade em caixinhas. Isso aqui pertence à astrologia, né, aos astros, isso aqui pertence à botânica, isso aqui pertence à política, e parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? São caixinhas separadas, né? Isso não essa é uma forma totalmente estranha ao pensamento grego. Para o grego, o que os astros representam, eles também têm a ver com o corpo humano, também tem a ver com a alma humana, também tem a ver com os animais, com as plantas, tem a ver com clima, né? Tem a ver com as estações do ano, tudo é interligado, né? Por quê? Porque a ideia do Platão, como a gente já viu lá na cosmologia dele, né, é de que o mundo foi criado pelo demiurgo, vocês lembram disso, né? O mundo Sim. É matéria caótica, modelada, plasmada pelo demiurgo, para funcionar da melhor maneira possível em comparação com as ideias de bem supremo. Então o mundo, ele é bom para o Platão, o mundo é bom, mas existe um negócio mal no mundo que é a sua origem caótica. Então tem lá uma sementinha de mal, mas o mundo, ele é bom. Se ele é bom, é porque ele funciona de maneira harmônica, de maneira na ordem, né? De maneira ordenada. Ele cumpre o seu papel? Cada coisa cumpre um papel específico dado pelo demiurgo, exatamente. Então, se o demiurgo colocou 8 planetas no nosso sistema solar, esses 8 planetas são necessários para que o sistema solar exista, mas também para que o homem exista, mas também para que a minha mente exista, mas também para que a minha relação amorosa exista, mas também para que a minha relação de alimentação exista, mas também para que a minha relação histórica exista. Então ele liga a astrologia com história, com pensamentos, com alimentação dietética, com tudo está ligado. E tudo, de alguma forma, tudo está em relação, né? Tudo está influenciando tudo. Daí a ideia, por exemplo, no Timeu, que é um diálogo do Platão, o Platão faz uma relação entre o cosmos, né, entre os astros e a vida humana. Ele vai demonstrando como que planetas, o Sol, a Lua, as estrelas, o éter, tudo que existe no universo, na observação do universo, ele também pode ser observado de maneira microscópica no próprio ser do homem. Platão vai chegar a dizer que se o homem tem uma alma, o próprio universo também tem uma alma, porque eles são correlatos, ou seja, são coisas de uma espécie semelhante, né, vamos dizer assim. Então, é uma visão integrada da realidade. Por que muita gente não gosta do Platão? A maior parte das pessoas acha que Platão assim, era um cara meio estranho, né? Porque ninguém, hoje, consegue fazer uma leitura integrativa da realidade. É sempre uma leitura cortada, né? Segmentada da realidade. Isso é um grande... E na medida que o tempo passou, só foi diminuindo mais ainda, né? Por isso que, por exemplo, eu vou para a escola e aí eu vou estudar física, química, biologia, história, filosofia, sociologia, e parece que uma aula não tem nada a ver com a outra. Parece mesmo isso, né? Parece que, sabe,
cara tá falando lá sobre matemática, ele fala, ó, eu sou professor de exatas, eu não sou de humanas, então eu não tenho que saber coisas de humanas. Isso para Platão é um negócio absurdo. Galgar degraus mais altos dentro da profissão, com isso ganhar mais dinheiro e sustentar a família. E aí uma coisa vai puxando a outra. Sim, e aí você controla as suas paixões, você tem o tempo necessário para você poder estudar e desenvolver as suas capacidades intelectuais. O filósofo é isso, o filósofo não é uma pessoa isolada dos comprometimentos da vida pública. Apesar do Platão nunca ter casado, né, o Platão nunca casou, nunca teve filho, diziam que porque ele era homossexual, por isso que ele não casou e teve filhos, né? Mas ele nunca defendeu a homossexualidade, ele sempre achou a homossexualidade algo negativo. Essa premissa está aí. Paulo teve filho, teve mulher? Então, é possível que sim, né? É possível que sim. Porque se o Paulo fazia parte Da religião, né? Aí a própria cultura dele meio que exigiria isso dele, mesmo. né? É porque é uma premissa que eu acho um pouco frágil, entendeu? Para dizer que o cara é homossexual porque não teve mulher nem filho. Não, mas não é por causa disso. É que, assim, é normal que o homem grego, ele tenha filho de qualquer maneira. Por quê? Porque a cidade precisa de contingente, né? Então você contribui com a cidade tendo filhos. Mesmo que você seja gay. Na época, tem muitos homossexuais que tinham esposa, tinham filhos e tinham lá as suas relações homossexuais. É o artigo 226 da Constituição nossa aqui, né? A proteção à família, que o Estado entende por família, homem, mulher e filho. E não é isso. Pensando na família, não é. É na garantia de existência do Estado. Isso, exatamente. Contingente, né? Contingente do Estado. Então é preciso isso. Tanto que o Aristóteles, ele vai casar 2 vezes, inclusive. Não, casar uma vez, ele vai ter uma amante, ele vai ter um filho com a mulher primeira, vai ter um filho com a mulher segunda, e ele era o maior filósofo da história, né? Ou seja, é normal que todos os homens gregos tivessem pelo menos um filho para poder contribuir. Ó, esse filho aqui vai ser soldado da cidade, né? Ele vai ser, trabalhador, né? Agricultor e tal, e a cidade continua funcionando, né? O Platão é um caso atípico desse caso que não teve, né? Possivelmente dizem que ele poderia ser homossexual e por isso ele não quis se envolver. Mas a gente não sabe, né? A gente não tem certeza sobre isso. Bom, como há uma integração de toda a realidade, né? A realidade sensível e a realidade inteligível, o mundo dos deuses, o mundo da matéria, tudo há uma integridade, né? Uma integração. O Platão, então, vai também pensar sobre o que é o pós-vida, né? O pós-vida e o pré-vida, na verdade. Porque para Platão, as almas dos homens, elas são eternas, imutáveis e atemporais, né? Então elas não são criadas. Elas foram criadas junto com o mundo. Quando o Demiurgo criou o mundo, ele criou também as almas de todos os homens que existiram, existirão e existem. Então existe um número limitado de almas já criadas. E elas estão agora ou na dimensão hiperurânica, né, numa dimensão do Hades, né, do mundo dos mortos, ou na dimensão material, em um ciclo permanente de reencarnações, né, que ele chama de metempsicose. O que acontece, aí no mito de Er, ele vai explicar o que acontece com a alma depois que ela morre. Né, depois que ela morre. Ou seja, ele começa, é o livro 10 da República isso, tá? Ele começa a dizer, olha, a vida, ela tem um significado, e esse significado, ele tem correspondência, ele afeta a sua alma depois que ela deixa o corpo. Bom, lembrando que para Platão, o corpo, ele é muito negativo, né? Platão diz que o corpo é a tumba da alma, né? É a prisão da alma, né? Diferente do Sócrates, que achava que o corpo era um mecanismo, né? Era um meio, né? Um receptáculo para ajudar a alma a experimentar as coisas materiais. Para Platão, não. Para Platão, o corpo é negativo. E aí você vai entender por quê no segundo mito. Mas vamos no primeiro agora. Bom, o que o Platão fala é o seguinte. Havia um homem chamado Ir. Esse homem, ele era um soldado, ele era um homem grego, né? Que lutou numa guerra, numa batalha lá. Terminou a batalha, aí tem aqueles corpos todos do pessoal que morreu, né? E aí começa, então, a cidade, começa a vir as mulheres, né? E para fazer a limpeza dos cadáveres, né, e os ritos fúnebres gregos. O grego, ele geralmente, por rito fúnebre, entendia a cremação, né? Então você faz uma pira de madeira,
coloca lá o soldado, né, limpo com a sua roupa de soldado, a espada que ele carregou, né, na mão e 2 moedas sobre os olhos do soldado. Essas 2 moedas serviriam para que, quando a alma dele chegasse no mundo dos mortos, ela pudesse pagar o barqueiro, que é o Creonte, né? O Caronte, né? O Caronte é o barqueiro que leva as pessoas do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, né? Caronte, isso é Cavaleiro do Zodíaco, Caronte, no barquinho vai levando lá, atravessando os 2 cavaleiros pro outro lado. Da epopeia de Gilgamesh, né, na verdade, esse cara aí. Igualzinho. Da epopeia de Gilgamesh também tem um barqueiro. Tem. A epopeia de Gilgamesh, ela não é grega, né? Ela é... Babilônica, não? Babilônica, né? Suméria, né? Da Suméria, mas ela... Mas então, a história é copiada. Se você pensar assim, ó, a ideia de que o mundo dos mortos, o mundo dos mortos, ele tem rios, né? Tem vários rios no mundo dos mortos, né? O Ameles, o Stygius, né? Esses rios, eles meio que... Por que tem rio? Porque se você olhar para a nossa realidade, como que a gente faz fronteira de cidades, né? Geralmente a fronteira é feita por meio de rio. Né? A fronteira seca, ela é uma coisa meio estranha para o mundo antigo, né? Porque fronteira seca parece que a cidade continua, né? A não ser que você coloque uma demarcação ali. Mas o rio, ele marca mesmo, né? Ele marca o fim de uma cidade e o começo da outra. Então, pensa, por exemplo, lá no Jardim do Éden, né? No Jardim do Éden tinha 4 rios, certo? O Tigre, o Pison, né? O Eufrates, ou seja, tinha os rios que circulavam o jardim, delimitando aquilo que é o Éden daquilo que não é o Éden. O mundo dos mortos é a mesma coisa. Então, para você entrar no mundo dos mortos, você tem que passar por esse rio, e não tem ponte. Então, quem te passa é o barqueiro, né? Isso vai se repetir em todos os mitos de mundo dos mortos. Sempre tem rio, sempre. E sempre tem o rio que demarca a fronteira do vivo do morto. Se você não passa para o outro lado, você vira um espírito, uma alma penada, um fantasma que fica habitando aqui o mundo dos vivos. E aí você fica em tormento eterno e não consegue reencarnar. É muito ruim isso. Então, para honrar, né, o morto, né, para ele poder retornar, você coloca as 2 dracmas, né, as 2 moedinhas no olho e queima. Ao queimar o corpo, você libera a alma não tem mais como ter corpo para voltar, e aí a alma vai encontrar o seu caminho para o mundo dos mortos. Lá ela vai pagar o Caronte, né, o barqueiro, e vai então seguir viagem para o mundo dos mortos. O rio Aqueronte, acho que o nome do rio é esse, Aqueronte, né? Acho que tem vários rios lá. Tem o rio Estige, que é um rio muito importante, o rio Ameles, que é o rio do esquecimento. Aí eu acho que também tem esse rio aí também, né? O Aqueronte. Tem mais rios. Lá no Cavaleiros, não é? Mas é mesmo. Lá na epopeia chama, se não me engano, Unapichitim, o cara. Unapichitim, o nome do rio? Não, o nome do barqueiro. Do barqueiro. Ah, tá. Eu não lembro mais como é que chama, faz tempo que eu já li. Bom, então, o Er, o que acontece com ele? Ele morre em batalha, e aí eles começam lá a arrumar os corpos, né? Mas o corpo do Er, ele é arrumado, colocam na pira funerária lá, colocam a moedinha e tal. Quando vão acender o fogo, ele acorda, ele retorna à vida. Ele estava morto, né? Ele retorna à vida. E aí o pessoal assusta e tal, né? E ele fala assim, ó, eu retornei porque os deuses me mandaram de volta para contar para vocês o que acontece com alguém que morre. E aí ele começa a contar. Ele fala assim, quando eu morri, eu desci por uma escada durante 3 dias. Eu desci por essa escada. 3 dias por quê? Porque eram os 3 dias que as pessoas faziam o velório, né, da pessoa que morria, para ter certeza de que ela estava morta mesmo. Porque tinha muito caso de gente que entrava em coma, né, e depois voltava, né. Então, depois de 3 dias, morto está morto de verdade, né, é o morto morrido. E aí ele chega lá no final, ele encontra o rio, o Caronte, ele deixa o Er passar mesmo sem a moeda, né, porque era um plano dos deuses. E aí o Er chega numa grande planície, assim, né, uma planície. E aí tem 3 deuses lá, tem 3 seres lá, né, seres divinos, né. São os deuses julgadores, do qual o principal é o Minos, Deus Minos, né. Eu não lembro o nome dos outros 2, mas assim, são 3 divindades, né, são 3 deuses menores
que são os juízes da alma. Eles servem para Minos, Aiacos e... É o Minos, Aiacos e qual é o outro, cara? Esqueci. Os nomes são os mesmos, cara. Minos, Aiacos e eu esqueci o outro também. Radamantes. Adamantes, exatamente. Radamantes. Eu não lembro o Cavaleiro do Zodíaco também, faz muito tempo que eu achei. Nossa, você tava assistindo um dia desse, cara. Assim, igual demais. Então, esses três aí, inclusive eles eram reis gregos, né? Que morreram e ganharam essa honra, né, de se tornar os juízes do mundo dos mortos, né? Então a alma chega lá e aí eles vão julgar essa alma. Bom, o Er fala assim, ó, do lado direito eu via um buraco com uma espécie de uma escada que ia para cima, para o céu, né? Para o céu do Hades, né? Para cima. E do lado esquerdo tinha um buraco com fogo pegando fogo. E algumas pessoas eram jogadas dentro desse buraco, né, do fogo. Quando os deuses, o Minos, o Adamantos, né, o outro cara lá, o Aiacos, né, quando eles julgavam que o ser, que a alma que estava ali, cumpriu o seu propósito de vida, ou seja, ele foi alguém que foi justo e fez aquilo para o qual ele foi criado, né? Se você foi um guerreiro, você foi um guerreiro justo, você matou, mas matou justamente, numa guerra, protegendo, defendendo, você não cometeu atrocidades, você não matou criança desnecessariamente, você não matou mulher, você não estuprou, você não matou uma pessoa desarmada que estava se rendendo a você, aquele negócio do crime de guerra, né? Se você foi um bom soldado, você, então, poderá entrar pelo buraco que vai para cima, né? Que é aonde nós achamos, né, que é o Campos Elíseos, né? Campos Elíseos seria uma ideia, né, de paraíso. Inferno. Oi? No Hades. Paraíso no Hades. Um paraíso no Hades, exatamente, né? Eu acho que nós podemos fazer uma comparação com aquela parábola de Jesus, onde ele chamava do seio de Abraão, né? O seio de Abraão, lá do rico do Lázaro, né? É mais ou menos essa ideia, né? De um paraíso dentro do mundo dos mortos, né? Lá você vai ficar durante um tempo para você usufruir de uma certa tranquilidade da alma, tipo uma espécie de um spa, né? E lá nesse Campos Elíseos tem lá, né, os heróis, né? O Hércules, o Aquiles, tem lá o Cronos, né? Que era o rei dos deuses, né? Antes de Zeus assumir o poder. E ele dá lá pro Cronos lá um lugar no Campos Elíseos para ele poder ser exilado lá e ficar de boa, né? Então lá você vai encontrar o quê? Os grandes homens gregos, né? Só Deus pode entrar pelo menos na saga, só os deuses podem entrar nos Campos Elíseos. Então, na verdade, não. Todos os heróis gregos podem entrar, né? Os heróis saga, gregos... só os deuses, aí depois só uma autorização de um deus ou um outro que não é deus pode entrar. Na saga, né? Na saga. Certo, né? Então, aí você tem o quê? O cara lá é Hipnos e Thanatos. E Minos, né? Não, Hipnos e Thanatos. Hipnos e Thanatos. O Hipnos e o Thanatos são dois filhos, né, da Nix, né? O Thanatos é o deus da morte e o Hipnos é o deus do sono, né? Do sono, isso. E eles são... Eles moram nas trevas mais profundas do Hades, né? Que é onde tem o castelo de Nix, né? Que é a deusa da noite, né? Mas enfim, esse aí não é do mito também, não. Mas vamos lá. Aí, o Er, então, olha para aquele pessoal subindo lá, né? Fala, nossa, que coisa bonita, tal, coisa legal, tá. Aí ele chega junto com o Er, um tirano, um cara que foi um rei muito ruim, né? E aí os deuses, eles julgam esse rei e falam, ó, você foi tão ruim que você vai ser punido. Você vai ser lançado nesse buraco de fogo aqui. E lá dentro desse buraco é o Tártaro. Aí o rei, ele começa a espizinhar e começa a falar, não vou, não quero, e sai daquele buraco seres feitos de fogo. E eles pegam esse rei e puxam ele para dentro desse buraco. E lá ele passará por 1000 anos. 1000 anos até que ele vai, numa outra ponta, sair do buraco, mas já purgado, né? Já limpo, né? da sua maldade. Depois de 1000 anos, também quem está no Campos Elíseos também vai sair. Então tem um buraco de entrada, né? Aqui no começo, né? Um para cima e um para baixo. E aí, lá na frente, tem um outro buraco de saída para o céu e de saída do inferno. Tudo bem até aqui? De boa. Tá? Então, lá na frente,
tanto aqueles que vieram do Tártaro quanto aqueles que vieram do Campos Elíseos vão se encontrar. Mas vão se encontrar, assim, já meio purificado já, né? São as almas puras. Aí o Er, ele não é julgado. O Er, os deuses, né, o Minos lá e tal, ele deixa ele passar para ele poder ver aonde vai agora as próximas almas. No buraco de saída, as almas elas se juntam ali e elas então começam a caminhar, se juntam ali e encontram 3 deusas. Essas deusas são as moiras, né, que está aqui no segundo ponto aqui. Então ele vai falar assim, ó, após o ciclo de 1000 anos, as almas se reúnem numa planície onde será determinado o futuro delas, né? Então as almas passaram pelo Tártaro ou pelo Campos Elíseos e agora elas se encontram num salão grandão, né? E ali elas estão diante das deusas das moiras. Né? As moiras são as deusas do destino. As moiras, elas vão oferecer para essas almas o que o Platão chama de paradigmas, ou seja, novos destinos, né? Novas vidas. Imagine como se tivesse assim, né? Uma espécie de estante, né? Muitas estantes, né? E em cada estante tem lá um pote, né? Esse pote tem lá escrito, né? Vida de um rouxinol, vida de uma mulher trabalhadora, vida de um artesão, vida de um grande rei, né? Vida de uma barata, vida de um crocodilo. Tem todas as vidas possíveis lá. A moira Laxis, né, que é a primeira moira, aí vocês sabem quem são as moiras, né? Você falou isso, era do destino, não foi isso? Você falou? São 3, as moiras são 3, tá? A Lax, a Cloto e a Tropos. A Laxis, elas são chamadas também de fiandeiras, porque elas fiam o destino dos homens, né? Então a Laxis, ela pega o novelo da minha vida, né, como se fosse um novelo de lã, né, e coloca esse novelo numa máquina de fiar. A Cloto, ela coloca essa linha para funcionar, então ela vai rodando. E a Atropos, ela vem com uma tesoura e corta a linha. Quando ela corta a linha, a pessoa morre. Então elas são responsáveis pela vida humana, pela vida das coisas. Inclusive, elas também são responsáveis pela vida dos deuses. Então, os deuses também têm uma linha da vida, claro que é muito maior, né? E que podem também ser cortados e podem morrer também. Só morre quem as moiras cortam a linha. As moiras controlam vida e morte. Tudo bem? Beleza. Na cultura romana, elas são chamadas de parcas. E as parcas, elas têm, nona, 10ª e 11ª, que é o nome delas, se não me engano, em latim. É mais ou menos isso, né? Nona, por quê? Porque é o 9º mês, quando a criança nasce. Aí tem a 10ª, né? Que é o primeiro quartel de vida humano, né? E a 11, né? Que é o fim da vida, né? Então, são representações do processo de vida normal. Bom, as almas, então, elas chegam lá, nessa planície, né? E a moira Laxis fala assim, ó, vocês que chegaram primeiro, né? Quem chegou primeiro, quem veio lá do Campos Elíseos chegou primeiro, pode começar a escolher aí qual alma vocês querem. E então, cada alma começa a escolher dentro da prateleira a vida que elas querem, né? Por isso, o Platão vai dizer, o destino que você tem agora não foi um destino imposto a você. Foi um fruto da sua escolha. A sua alma escolheu o que você é hoje. Ah, nasci mulher. Se você nasceu mulher, é porque você escolheu nascer mulher. Ah, eu nasci soldado. É porque você escolheu nascer soldado. A escolha é da alma. Portanto, a alma, ela tem que ter uma virtude para poder escolher a vida mais o melhor tipo de vida para possibilitar que na morte ela possa novamente frequentar os Campos Elíseos. Porque se você escolher uma alma perigosa, você pode correr o risco de, na morte, ir para o Tártaro. Quais são as almas mais perigosas? São aquelas que você pode fazer mais mal. E quem pode fazer mais mal? Os governantes. Então, se você escolhe uma alma de um rei, uma alma de um general, uma alma de um chefe de coisas,
é uma alma muito perigosa. Você pode ser grande, você pode receber grande honra e virar um herói, mas você pode também desgraçar a sua alma e mandar ela para o Tártaro para sofrimento por 1000 anos. Então você escolhe, né, qual alma você quer, conforme a sua virtude, né? Cada um a honra e despreza. Dela terá mais ou menos a culpa, cabe a quem escolhe. Deus não tem culpa disso, para Platão. A ordem da escolha é por meio de sorteio. Você chega primeiro, aí então você faz parte do primeiro grupo, né? E aí quem vai escolhendo, chegando depois, né? E ficando por último, vai escolhendo o que sobra. Mas o Platão vai dizer, tem alma para todo mundo. Tem alma para todo mundo. Não é todo mundo, então, que pode ser tudo. Por quê? Porque como é por ordem de chegada e de sorteio, você só pode escolher aquilo que está ali presente. Tem 20 reis e tem 500 caras, então 20 podem escolher os reis e o resto vai ter que escolher outra coisa. Por isso que nem todo mundo nasce para ser rei. Por isso todo mundo não nasce para ser tudo, né? Porque tem almas diferentes para todas as coisas. Vidas, né? Depois que você escolhe a sua vida, você vai encontrar com a Cloto e com a Atropos, né? E as duas vão confirmar a sua vida. Elas vão pegar esse pote, vão pegar o novelo que está dentro deles, vão colocar na máquina de fiar do destino e vão começar a rodar o destino, né? E aí, então, você está pronto para poder reencarnar. Só que aí, você vai... elas falam assim, ó, agora, então, você vai fazer uma jornada, essa jornada dura alguns dias também, por um deserto, por uma planície desértica muito quente, tem muito calor. E aí elas caminham, todo mundo caminha por essa planície, né? Elas são imortais, elas não morrem, mas elas sentem o calor. E o calor dá muita sede, muita sede. Até que elas chegam no rio que marca o fim do Hades, né? Que é o rio Ameles. Ameles, que significa rio do esquecimento. Como essas almas estavam com muita sede, porque andaram para aquela planície, elas querem beber daquele rio. Então elas bebem do rio. E ao beber do rio, elas esquecem tudo aquilo que elas viveram até aquele momento. E a partir daí, elas vão reencarnar em novos corpos, totalmente esquecidas daquilo que aconteceu anteriormente. Se você for alguém muito virtuoso, você poderá beber menos água do que alguém que é muito pouco virtuoso. E aí o Platão vai dizer, aqueles que beberam menos água são aqueles que têm mais facilidade de aprender as coisas. Por quê? Porque aprendizado para Platão não é aprender, né? A gente já viu isso. Para Platão, você não aprende, você relembra, é reminiscência. Ou seja, você bebeu lá 200 ml da água do Ameles, então você esqueceu 20% da sua vida passada, mas os outros 60%, os outros 80% tá lá presente. E você acessa isso mais fácil. É assim que o Platão ensina, nos diz, né? Por que algumas pessoas têm maior facilidade de aprender coisas do que outras. Se você é uma pessoa que bebeu lá, né, 1 litro de água, você esqueceu tudo. Aí você nasce idiotão, burrão, né? E aí você vai ter que ter um esforço maior para lembrar das coisas. Mas sempre é possível lembrar. Se alguém, vindo viver neste mundo, se entrega ao filosofar de forma sadia, e a sorte da escolha não o tenha colocado entre os últimos, existe para ele a possibilidade não apenas de encontrar nesta terra a felicidade, a eudaimonia, mas a própria viagem deste mundo para o outro, e novamente de lá para cá, não será subterrânea e incômoda, ou seja, não vai ser pelo Tártaro, né? Mas tranquila e para o céu. Ou seja, se você teve uma vida correta, se você teve a sorte de cair nos primeiros lugares lá da escolha das almas, se você escolheu essas almas melhores e você teve uma vida filosófica, e nota que ele fala aqui, ó, filosofar de forma sadia, certo? Sadia, né? Por quê? Porque ele já está percebendo, o Platão já está percebendo que existem filósofos que filosofam mal, né? Filósofos que usam a filosofia para outros fins que não sejam o amor à verdade. Sofistas.
Os sofistas, exatamente, os sofistas. E esses caras, eles vão ser muito punidos pelos deuses do Hades, né? Pelo Minos, pelo Adamanto e tal, e pelo Aiacos. Aiacos. Existia umas Cavaleiros do Zodíaco, quem precisa parar de estudar um pouco, entendeu? Então eles vão ser muito punidos, né? O bom filosofar é o filosofar que gera ética. E aí, então, esse filosofar, ele vai gerar felicidade, né? Por quê? Porque ética para Platão é virtude. E virtude para Platão é o desenvolvimento das suas melhores potencialidades racionais. Tudo certo aqui? De boa na lagoa. Esse é o mito de Er. É assim que ele termina a República. É como se ele falasse assim, olha, eu vou dizer para vocês, a cidade ideal, a cidade justa, ela é a cidade das almas que passam pelo mundo dos mortos e retornam para essa vida para viver uma vida mais justa que a vida anterior. E cada vez uma vida mais justa, porque ela sempre está aprendendo com a vida que ela teve anteriormente. É uma espécie de dizer, a vida é cíclica, ela não tem como você, ela não é uma linha, né? Ela não é histórica, no mesmo sentido que a história então, grega. Por isso que ele entendia que a república perfeita para ele era utópica. Ela é utópica por quê? Porque nesse ciclo de almas que estão sempre vindo, não há como ter certeza que essas almas serão, de fato, almas éticas, né? Porque depende de muita coisa, né? Não depende só da sua prática na vida, mas depende das escolhas que a sua alma fez em morte. Porque o Platão tem que explicar isso, né? Por que Platão tem gente que é tão ruim, né? Tem gente que é tão assim... Tem Hitler, né? Tem gente que tem maníacos, né? Que matam, que estupram. Por que tem gente assim? Se o homem foi feito para ser bom, né? Se o homem foi feito para a bondade, foi feito para a racionalidade, foi feito para as altas virtudes, né? Ele vai dizer, olha, porque existem escolhas que o homem faz. E essas escolhas não são escolhas desta vida. Por isso que alguém que nasce numa família muito boa, com pai, mãe, né, com uma estrutura boa, com uma cidade boa, ainda assim o cara pode ser mal. Ele pode ser mal por quê? Porque as escolhas não são somente desta vida, mas são de um ciclo de vida permanente. A base do espiritismo é aí, não é? Eu diria que, de certa forma, né, mas o espiritismo fala que a história não é cíclica, né? Ele fala que a história ela é progressiva e evolutiva. Você retorna várias vezes para essa terra enquanto você não cumpre a sua missão, né? O seu propósito de vida aqui, né? Se eu cumprir o meu propósito de vida, eu evoluo para uma nova realidade, um novo mundo, né? Que aí é o mundo lá, né? A capela, né? O mundo das almas, dos espíritos de luz, e assim eu vou evoluindo para cada nível diferente, né? Aqui não há uma ideia evolutiva, porque é uma ideia cíclica. Então não é espiritismo. Aqui é metempsicose, né? É um outro tipo de percepção. Mas o espiritismo, de certa forma, também tem uma influência. Bebeu nessa fonte aí. Ele bebeu nessa fonte, mas ele elaborou ela de uma maneira diferente. O espiritismo ele é muito recente, né? Ele é do século XVII, se não me engano. Não, século XVIII, XIX, né? Com o Allan Kardec, né? Então, qual é o nome dele? Esqueci o nome dele. Não era Allan Kardec, né? Rivail. Rivail, né? Hippolyte Rivail, né? Então ele decodifica, né, a doutrina dos espíritos, né? Eu não lembro qual que é a data especificamente, mas eu sei que é bem recente isso, né? 200 anos atrás, né? 100 e poucos anos atrás. E ele lê os gregos, né? Ele lê outras religiões também, e ele vai decodificando aquilo que ele acha que é o mais correto de tudo isso, né? Muito influenciado pela ciência da época dele, né? Pelo evolucionismo do Darwin, né? Pelo Augusto Comte. Então tem muita influência dos teóricos da época dele também. E essa ideia da evolução é uma ideia muito presente, né? Você falou disso, eu vou fugir um pouquinho do ponto aqui rapidinho. Você falou da evolução do Darwin. Eu vi o Olavo de Carvalho falando o seguinte, quando ele começou a tecer um comentário muito breve sobre Darwin que ele fez, na medida que ele falou que no final da carreira dele ele falou assim, olha, eu não tenho como dizer de onde isso tudo surgiu se não apontar para um Deus, para a existência de um Deus.
Porque o Só que muita gente nega essa frase dele. o Darwin ele não era o evolucionista que a gente pensa que ele é hoje, né? O Darwin, ele falava que havia seleção natural de espécies, né? Porque qual que é o nome do livro do Darwin, né? O nome do Darwin é Origem das Espécies. Não é Origem da Vida. É Origem das Espécies. Ele está dizendo que algumas espécies, por meio de processos biológicos, elas se adaptam e sobrevivem, enquanto outras espécies, elas não morrem. Não se trata de uma espécie mais forte que a outra, sim, de adaptabilidade. Né? Isso, e é uma seleção natural. Portanto, Darwin, ele não está defendendo que a vida é evolução. Está defendendo que as espécies, elas são evolutivas, né? E isso a gente nem nega isso, né? Ninguém nega isso. Quem nega isso aí é porque é louquinho, né? É microevolução, né? Ou seja, é claro, né, que se você tem 4 espécies de crocodilo, é lógico que uma se adaptou melhor a determinado ambiente e outra não, né? O crocodilo de água salgada, ele tem uma necessidade de adaptação, né? Mora lá na Austrália, lá tal, e o crocodilo de água doce tem uma outra necessidade de adaptação. Ô, velho, falando em crocodilo, eu vi uma cena só porque eu lembrei que eu vou falar. A onça foi beber água na beira do rio, o crocodilo foi lá e, arrastou ela lá pra dentro, cara. E comeu a onça. Aí eu falei, caraca, velho, pegou a onça. Daqui a pouco, lá dentro, brigando lá dentro, a onça sai com o crocodilo na boca pendurado assim, ó. Aí eu falei, você é doido. Mexeu com o bicho errado. Cara, eu falei, não garante, mano, vai atacar pra quê? Puxou ela pra dentro do rio, eu falei, pegou, já era agora. Daqui a pouco ela sai com ele assim, pendurado assim na mandíbula. E já tem o jantar, já. Já é. Eu só queria água, né? Ele só queria água e conseguia a janta. Mas é isso, né? Então, assim, é claro que existem... A gente pega, por exemplo, muitos cachorros que existem hoje, né? São processos de cruza, né? Aquele pitbull, né? O pitbull, ele não existe naturalmente, né? Ele é um processo de cruza de vários bichos que vai formar aquele cachorro. É óbvio que existe uma seleção natural e é óbvio que existe uma evolução. É óbvio que existe isso. É óbvio que os homens mais primitivos tinham mais pelo do que a gente tem hoje. E é óbvio que está nascendo cada vez homens com menos pelo, né? Por quê? Porque tem negócio de hormônio, tem uma série de seleções. Isso tudo o Darwin está falando isso. Ele não está falando da origem da vida. Está falando da origem das espécies, né? E o Darwin, ele não era ateu nesse sentido. Ele era alguém que tinha um pensamento ali que ia contra, né? Vamos dizer assim, o que se acreditava mais geral, né? Que Deus fez cada bichinho, né? Separadamente, mas ele morre cristão, né? Ele morre, principalmente no leito de morte, né? Ele morre clamando pela alma dele, né? Pois é, e por que as pessoas não falam essa parte final da vida dele? Eu não sei, eu acho que da mesma forma, porque as pessoas não falam que Newton, por exemplo, ele era um cristão fervoroso, né? O Newton, ele tem comentários aos livros de João e o Apocalipse. Newton... A cada folha que ele escrevia sobre física, ele escrevia 5 sobre teologia. Exato, né? Ou seja, o Newton, ele era um místico, esotérico, muito alquímico, né? Muito, muito esotérico, né? E ninguém fala sobre isso. Todo mundo Inclusive, fala, acho que é em Harvard, que está lá os estudos dele teológicos, acho que tem um museu em Harvard. É Harvard? Não sei se foi a universidade agora. Tem tudo na internet hoje também, né? Entendeu? Não, ele tem um museu lá dele. Tá lá para cada folha que ele escrevia sobre física, um pensamento, um desenvolvimento físico, tinha 5 folhas teológicas, entendeu? Sim. E todos eles, né? Quer dizer, o Olavo, ele tem uma interpretação do Kant que também é a mesma coisa, né? Tipo, o Olavo diz que o Kant, ele tava discutindo na época dele com um cara lá, eu esqueci o nome dele, né, que era um norueguês, e escreveu 10 volumes de uma explicação do universo por meio da mística, né? E o Kant achou aqueles volumes tão problemáticos, tão interessantes, né? Mas ele queria refutar o cara, e o Kant então começa a escrever com o intuito de discutir teologicamente, né, o que o cara estava discutindo. O Kant não é ateu, de maneira alguma. O Kant é um agnóstico mental, né? Ele fala, eu não posso provar que Deus exista, mas também não posso dizer que ele não existe. Então, em termos de razão, Deus não pode ser provado. Mas em termos de vida pessoal, nós não sabemos se Kant ele era cristão ou não cristão. Provavelmente ele era. Então, isso tudo ninguém fala. Por quê? Porque há uma tentativa de apagamento, né? Dessas coisas que a ciência acha que é vergonhoso para ela, né? É a tentativa de reescrever a história, eu acho.
Sempre, né? Na verdade, isso é um ponto interessante, né? A história, ela nunca é uma descrição exata do que aconteceu, né? Ela é uma descrição verossímil, né? Ou seja, é verossimilhança, né? Ó, provavelmente é isso que aconteceu, né? Mas não tem como a gente saber por quê? Porque a gente não tá na cabeça dos caras, né? A gente não tá controlando todas as variáveis, né? É o que o professor lá falou para você, ele falou assim, a história é o que é. Bom, ela é o que é, mas o problema é que o que é, a gente não sabe tudo. É isso, exatamente, mas aí tem um princípio, um elemento que a gente não pode fugir, que é o elemento da imutabilidade das leis naturais. Sim, mas veja, né, que a imutabilidade das leis naturais, elas são, de alguma forma, não vou dizer destruídas, mas elas são... desconstruídas. Por meio do milagre, por exemplo. O milagre, por exemplo, é isso, né? Isso, mas aí nós não podemos pegar a exceção e tornar regra, né? Não, exatamente. Então, claro, né? Mesmo aquilo que é lei natural para ser absoluta e eterna e imutável, não é. Mas a exceção pode mudar também o destino. Pode mudar o pode destino. mudar, aí se eu for Sim, nessa e arte tanto que mudou, né? Mudou a história da humanidade mudou, dividida ela em dois, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, né? Houve regime militar no Brasil. Bom, nós temos vários documentos, várias fotos, vários depoimentos. Mas como é que aconteceu exatamente isso? Nós não conseguimos saber como aconteceu exatamente isso. Nós conseguimos reconstruir isso por meio dos dados que nós temos e vai ficar um monte de lacuna, né? Porque assim, ó, o que estava na cabeça de tal fulano quando ele fez tal coisa? Eu não sei o que estava lá. A menos que ele mesmo diga, né? Tem um historiador que fala, aquele Larry, daquele livro Conspirações, ele fala o seguinte: se você quer saber o que aconteceu na história, você precisa, para se aproximar, é bom que você tenha a oportunidade de conversar com quem viveu aquele momento. Mas aí se o cara já está morto, né? Não tem mais nada vivo. E outra, aí é uma lacuna onde começa a surgir as maiores lacunas, entendeu? Porque ainda assim, o cara narrando, ele vai dar uma visão subjetiva ainda, entendeu? Exatamente. Então, a história não é feita de fatos, né? Ela é feita de não quero dizer factoide, né? Assim, são verossimilhanças, né? Assim, a pessoa fala, olha, foi isso que aconteceu, mas foi isso que aconteceu a partir do que eu vi. O que eu não vi, eu não posso dizer, né? Então, eu achei engraçado, porque teve uma entrevista de um cara do regime militar, né? Ele era ministro de um dos generais, né? E aí ele foi no Roda Viva. E aí chamaram o Vila para poder ser um dos debatedores, né? E o Vila acha que ele sabe mais de regime militar do que qualquer pessoa que existe na face da Terra. Né? E aí o cara falando, e o cara estava explicando, né? Dizendo o que ele tinha vivido. E o Vila estava questionando as informações que o cara estava trazendo. Isso é um absurdo, assim, entendeu? Ô, Vila, mas peraí, cara, você nem estava vivo, você era um adolescente na época. Eu tô falando pra você porque eu ouvi o general, acho que é o Figueiredo, eu ouvi o Figueiredo falando isso. Eu estava na reunião com ele, eu vi o fulano de tal fazendo isso. Então você tá enganado sobre isso aí. Eu digo, não, mas porque os documentos que eu vi... Então, mas você vê, né? Esse cara é maluco, mano. Como é que... E o povo ainda acredita. A televisão ainda... Não, o Vila é louquinho. Ele fala que não existia ditadura no período 64, 68, e é um absurdo falar que é ditadura, e hoje ele fala para todo mundo que é ditadura, que ele foi perseguido, então ele não bate bem na cabeça, não. Pois é, mas por quê? Porque tudo é uma questão de... É uma questão de verossimilhança, né? Você pode ter dois livros de história que contam a mesma história, claro, né? Alguma coisa tem que estar igual nos dois, né? Porque senão é uma coisa absurda, né? Mas os detalhes são variáveis, né? Não porque a pessoa está querendo sacanear a história, mas porque elas são, de fato, interpretações, né? Mas o problema é que, como o Ben Shapiro fala, a história tem um lado certo. Tem um lado certo, mas o lado certo... E aí, quando você começa a perceber narrativas, entendeu? Que é muita narrativa. Como é que eu vou entender? Assim, é uma narrativa que foi repetida e é muito aceita, que a Dilma lutou pela democracia como tantos outros e que ela foi torturada. É uma narrativa. Aí você vem lá o Brilhante Ustra, fala assim, olha, eu nunca sequer toquei o dedo nessa mulher. Pois é. Entendeu? Nunca sequer. Cadê os sintomas? Cadê os hematomas? Nunca. Exatamente. E aí você tem documentação, você tem histórico de prisão de que ela era uma guerrilheira. E aí? Exatamente. Aí você pensa assim, por exemplo, né? O marido separa da mulher. É uma micro-história, né? Cara, você tem a opinião do cara e a opinião dela.
E o opinião de quem tá fora. E o opinião de quem tá fora. E pode ser que todo mundo tá meio certo, todo mundo tá meio errado nesse negócio. São as três verdades, né? A verdade A, a verdade B e a verdade mesmo. A verdade que essa então, que a gente deveria... E a verdade mesmo, em alguns casos, ela é impossível. Por quê? Porque você não tem acesso a isso. É por Então isso que é uma persecução constante por ela. Porque você faz o quê, então? Você conta a história com os documentos que você tem, né? Com as coisas que você imagina que são mais plausíveis e publica. E deixa que depois outras pessoas vão falar assim, ó, pode ser isso, mas pode ser também esse outro aqui, baseado nesses documentos. Então, história é um negócio muito complicado, né? Porque não existe verdade em história. O que existe é verossimilhança, né? Ou seja, é aquilo que é mais provável de ter acontecido. Porque a verdade, ela só sabe quem estava lá vivendo e vendo a coisa fazer, né? Quem sabe por que o cara matou o outro é só o cara que matou. E às vezes nem o cara que matou sabe porque ele matou. Ele matou às vezes por loucura, nem ele né? sabe. O caso clássico são essas séries aí, que minha esposa gosta muito de série de rei, rainha, do século, lá daquele século passado. Aí ela pega os livros pra ler, entendeu? Um historiador bate de frente com o outro. Isso. Conta uma história, assim, mas assim, o cerne da coisa ainda tá dentro. Tá lá, tá lá. Quer dizer, você não vai negar que a rainha Elizabeth II, ela foi rainha da Inglaterra. Você vai negar isso. Mas aí dizia que assim, ela é imortal. Você não vai negar que ela é imortal. Não. Também, né? Mas assim, não, mas aí ela teve um caso com o cara tal. Cara, como é que a gente sabe disso, né? Isso, foi isso aí que ela falou. Outro dia eu tava lendo a história do cristianismo, ela falou, ó, tem um erro aqui que o cara... Que não é assim não, esse cara não é sobrinho, era irmão e tal. Pois é, Ela é isso aí, vai né? vendo essas coisas, porque ela sabe, né? Ela assiste a parada, pesquisa e tal. Então é isso, né? Então história é assim, né? História é complicado, não existe verdade histórica. O que existem são verossimilhanças, né? Você vai chegar o mais próximo possível por meio da maior quantidade de documentos e fatos que você tem. Mas sempre pode ter dúvida ali, né? Sempre. O problema é que quem produz esses documentos foi uma tal da Comissão da Verdade, né? Aí você desconfia. Aí você desconfia, certo, né? E quanto é a mesma mais coisa. antigo é pior também, né? A distância que Quanto tem. mais antigo, mais difícil é. Mais difícil é. Porque tem muita gente que fala assim, o Nero era um imperador terrível, né? Mas todos os fatos históricos demonstram que o Nero era amado pelo povo dele. Que era assim, o cara era um gênio da arquitetura, um gênio de administração, um gênio da vida política. Né, também, que ele... Exatamente. Ele construiu uma ponte no mar. Isso. De pedra para andar com o cavalo dele assim. O cara é um gênio, né? Ele só não Mas voou, né, nego? ele queria voar, né? Fez uma aposta para ele, né? Assim, ó, só vai acontecer tal coisa quando o seu cavalo andar pelo mar, né? Ele foi lá e fez uma ponte e andou pelo mar, né? Então, era um gênio, né? Ou seja, mas a gente escuta muito mais a história do Nero louco, né? Que botou Herodes também era. Herodes, putz, cara, o Herodes... cara é bom, né? O Herodes, cara, ele é um dos maiores políticos da história da humanidade, porque para ele conseguir manter o poder naquela região, com todos aqueles grupos, cada um reivindicando para si, ele nem judeu era, ele conseguiu virar rei dos judeus, sendo idumeu, o cara tem que ser um gênio, um gênio político, né? Uhum. Ele conseguia montar estratégias, assim, fantásticas, né? Mas a gente nunca vai saber disso, por quê? Porque a história do Herodes... A própria história do papado, o cristão critica muito o papado, mas as pessoas daquela época, principalmente do primeiro papa ali do século VI, com Leão Magno, o povo daquela época vai adorar Leão Magno, velho. Claro. Entendeu? Vai adorar Leão Magno. E os caras são, assim, né? São gênios, né, naquele momento, né? Porque para você ter o poder, manter estabilidade, não é qualquer um que faz isso. Não, você conseguir, ainda mais na época, na história dele, você conseguir gerenciar, você ganhar poder religioso e poder político numa situação de destruição do império. Não, é um gênio, o cara é um gênio, né? É bruto demais. Aqui, gente, eu trabalho com, por exemplo, 200 soldados, entendeu? 100 soldados. Aí você tem que gerenciar tudo. Já é difícil. No micro, imagina um cara que trabalha para uma nação. Você imagina um cara convencer você de que judeu não é gente? Convenceu a nação inteira disso. O cara é um gênio. O Hitler, ele é um gênio. Ele é assim, uma das maiores mentes intelectuais e políticas que existiu na Terra. Ele é um monstro. Mas... É inteligente. Alguém conte a história do Hitler de maneira a não denegrir as potências humanas dele. Ninguém vai fazer isso, né?
Porque se fizer isso, vai morrer cancelado, né? Mas o Hitler, ele é um cara assim que deve ser A relação evitado. não entende. Como é que você pode explicar o amor e o ódio morando num só coração? Então, O Platão mas- talvez colocaria esse cara como um top, né? Porque ele o Platão, conseguiria separar as coisas. o Platão deveria pensar assim, olha, esse Se cara... ele matou o judeu porque ele achava que aquilo era virtude, então ele estava certo. Então, claro que o Platão ia falar, olha, ele é alguém antiético porque ele não procurou as melhores virtudes. Mas algumas virtudes ele tinha, e tinha em excesso. Por exemplo, a virtude de guiar o navio, né, para o lugar certo. Cara, ele transformou a Alemanha numa unidade militar intrincada, né? Os caras seguiam ele e morriam por ele. Isso é uma de uma genialidade incrível, né? Hitler ele estava na ponta. Cara, o Hitler ele estava na Primeira Guerra, ele estava na ponta do cano do fuzil do soldado inglês, o soldado deixou ele viver, vai embora. Acredita, cara? Pode ir. Aí tem um pouco de sorte, né, cara? Tem um pouco de sorte, né? O cara, o contou Hitler com a providência divina, que para mim tudo é providência divina, entendeu? Isso aí não tem como. O Hitler pintava, né? Ele pintava muito bem, né? Só que ele tentou virar pintor da Academia de Belas Artes, né, de Berlim. E aí ele foi recusado. Por isso que ele virou soldado, por isso que ele virou Hitler, né? Quer dizer, se a Academia tivesse aceito ele, possivelmente ele teria virado um pintor desconhecido. Olha só, né? Desconhecido. Que ele não era muito talentoso, né? Não era muito talentoso. Mas provavelmente ele nunca teria se envolvido com política, né? Ele teria se envolvido com arte e tal, e teria ficado ali vivendo junto com os artistas, né? Então, várias coisas interessantes aí do Hitler para você pensar, que a gente não consegue pensar hoje por causa do preconceito, né? Bom, vamos terminar essa slide aqui para a gente terminar essa parte. Aí nós temos, então, esse outro mito. Esse mito aparece no Fedro, né, que é outro diálogo. Ele é um mito também do pós-vida, mas ele é um mito também que trata do pré-vida, que é mais interessante ainda, né? Onde estão as almas? Aqui não é um outro mito, tá? Então, assim, ele não vai seguir a mesma ordem mitológica do mito de que a gente viu agora. Ele monta outro mito diferente, com outra lógica para explicar outras coisas. Então, não dá para você juntar os dois. São dois mitos diferentes, tá? Não dá para ter, eles não têm uma correlação muito grande. Mas nesse mito é o seguinte: as almas dos homens viviam antes de se tornar carne junto com os deuses, num mundo que o Platão chama de mundo hiperurânico. A gente já viu isso antes, né? Hiperurânico, né? No mundo das ideias. Então, havia lá no mundo das ideias os deuses lá, né? Zeus, Afrodite, Ares, né? E as almas dos homens também viviam lá. Essas almas, elas possuíam uma carruagem, que é como elas se movimentavam dentro deste mundo de ideias. E essa carruagem tinha 2 cavalos, cada uma delas, né? Tinha 2 cavalos. Esses cavalos, eles voavam, né? A carruagem voava. E as almas queriam que as suas carruagens, elas fossem cada vez mais para cima, para elas alcançarem um lugar que o Platão chama de planície da verdade. O que tem na planície da verdade? O bem supremo. A ideia de justiça suprema, o bem supremo, o bem mais alto. As almas queriam chegar até lá para poder contemplar aquele bem, como se você quisesse ir numa beleza natural, né? Numa montanha, né? Numa cachoeira, e aí você vai lá para olhar e para falar, nossa, que beleza aquilo, né? E contemplar aquilo. Então as almas queriam ir até o mais alto do mundo urânico, né, que é a planície da verdade. Lá elas contemplariam a verdade pura. Os deuses, eles conseguem chegar lá mais rápido e mais fácil. As almas, elas têm que pegar o cavalo lá, né, a carruagem, e é difícil chegar até lá. As almas que chegam até lá, elas contemplam a verdade, e aquilo vira vira um apego, né? A alma que viu a verdade, ela se apega àquilo e nunca mais ela quer outra coisa a não ser aquilo, a não ser aquelas verdades. E algumas almas, elas não conseguem chegar lá, né? Não conseguem alcançar aquela verdade.
Quando você está tentando, né, quando as almas estão tentando chegar lá na dimensão lá dos deuses, né, lá da planície, elas começam a bater umas nas outras, né, porque o caminho é meio estreito, assim, né, então a carruagem bate uma na outra e vai machucando os cavalos, né, vai machucando a carruagem. Além disso, nessa carruagem, os cavalos, eles não são da mesma qualidade. Um cavalo é um cavalo bom e o outro é um cavalo mau. Um cavalo quer ficar sempre na parte mais baixa do mundo e o outro cavalo quer sempre ficar na parte mais alta do mundo. Então os cavalos, eles meio que puxam, né, para lados opostos. O que a alma tem que fazer? Ela tem que dominar o cavalo mau para que ele siga no mesmo caminho do cavalo bem. Então o que ele está falando aqui, né? Que a alma, ela possui duas realidades intrínsecas a ela, que é a bondade e a maldade. Se você domina a maldade, você faz com que os dois cavalos, eles te levem para cima. Se você não domina o cavalo mau, você fica numa tensão, né, entre a bondade e a maldade, que é o que é mais normal de todos os homens. Se você alimenta somente o cavalo mau, o cavalo bom perde força e você vira somente um ser maligno. Tudo bem até aqui? Beleza. Bom, o cavalo mau então puxa para baixo, o cavalo bom puxa para cima, né? Algumas almas conseguem domar este cavalo, conseguindo contemplar o bem, pelo menos em parte, né, e viver com os deuses, mas algumas almas não conseguem e ficam muito nervosas, né? Algumas almas não conseguem chegar lá em cima, não conseguem dominar os seus cavalos, ficam batendo umas nos outros, né? E aí eles vão destruindo as asas da carruagem. E quando as asas da carruagem se destroem pelos choques, pelo nervosismo, pela bateção, a alma cai. E ela cai na terra. E aí ela ganha um corpo terreno. A alma, então, que está na terra, ela está na terra porque ela, de alguma forma, caiu do céu. E o cair do céu é a imagem que Platão vai usar para dizer que ela cometeu um erro, um pecado. Ou seja, que ela preferiu contemplar, não, ela preferiu abraçar a raiva e a frustração do que preferiu a disciplina e a bondade. Por isso que todos os homens, para Platão, segundo esse mito, eles têm um aspecto de maldade muito forte, né? Muito forte. Mas a ideia, então, é de que essa maldade, ela foi punida, de alguma forma, pelos deuses. Qual punição? Matar a alma. Mas a alma é imortal, não pode morrer. Então você prende ela num corpo mortal. E aí, então, essa alma fica lá presa durante toda uma vida. E durante essa vida, ela vai ter que, de alguma forma, procurar libertar-se desse corpo, para que ela possa tentar novamente conseguir uma nova carruagem para alcançar a planície da verdade. Quanto mais as almas conseguem contemplar a planície, por mais tempo elas ficam, por mais que elas caiam, né, elas ficam moralmente mais competentes. Então, o que o Sócrates era para Platão? O Sócrates foi um cara, né, que tinha lá a sua alma, que controlou os cavalos, que chegou lá na planície da verdade, contemplou o bem, mas não dá para ele ficar lá, porque os cavalos estão toda hora, né, tentando voltar. E aí ele caiu do céu num corpo, mas ele era um cara que, porque tinha contemplado a verdade, ele tinha um acesso a essa verdade de uma maneira muito, muito especial, né? E o ciclo de vida é exatamente esse. Aqui ele está falando mais sobre o pré-vida, né, do que o pós-vida, né? Depois que você morre, para esse mito do cavalo alado, você ganha uma nova carruagem e você começa o ciclo novamente. E esse ciclo vai ser repetido ad eterno, né? Ou seja, sempre você está tentando encontrar a planície da verdade e sempre você está caindo de lá de alguma forma para voltar novamente a essa planície. Oi? Nada. Ah, tá. Nesse caso, a vida na Terra, para Platão, é também um fruto, né,
de uma escolha humana, não é um destino dos deuses, né, que deu pra gente. Então Platão está defendendo aqui. O Platão está defendendo não a ideia de predestinação, mas a ideia de livre-arbítrio sempre. Mas sempre quando? Sempre que a alma escolhe. Porque uma vez que a alma escolhe, aí o destino está traçado. E aí você só pode escolher dentro do limite do destino da alma. Você só é livre, então, no seu estado de pureza. E isso não é diferente da ideia cristã de Adão, né? Aliás, me parece que a ideia cristã de Adão, né, a explicação agostiniana, né, sobre o pecado original, ela é tirada daqui do Platão. O Agostinho vai dizer, o Adão era livre porque era puro. Depois que ele pecou, ele não é mais livre porque é morto. É o que o Platão está falando aqui. A alma era livre porque era pura. Mas quando ela caiu no corpo, ela ficou presa, morta, então agora ela já não é mais livre. Ela é escrava dos seus desejos, né? Minha continência para ele, então. Claro, né, que para o Agostinho, né, a libertação, ela se daria por meio da ação do Cristo, né, de uma ação de Deus que vem, nos liberta numa linha, né, numa linha ascendente, onde nós vamos no céu para sempre. Pro Platão, não. O Platão, ele é cíclico, né? Ou seja, a alma vai, é salva, consegue tudo de bom, mas depois ela vai cair novamente. E assim vai para sempre. É uma ideia muito mais angustiante, né? A ideia do Platão, talvez porque ele não conhecia a noção de história, né? A noção de paraíso no sentido, né? Como uma espécie de história da salvação, né? Que é uma coisa que está presente na tradição judaica desde sempre, né? E é anterior, né? É anterior. O Platão poderia conhecer, mas provavelmente Platão acharia aquilo muito esquisito, né? Porque, assim, como é que ele explicaria a formação, né? A formação das almas, né? A criação das almas. Se ele dissesse que a vida não é cíclica. Então, quer dizer que existe um ser criando almas a todo tempo, né? E o Platão tem muita dificuldade em pensar em um ser bom, criador, que cria um mundo bom, que é bom e que será bom para sempre, né? Para Platão, o mundo material ele é ruim, né? Ele não consegue imaginar um mundo material bom, que é o que o cristianismo propõe. O cristianismo propõe isso por quê? Porque ele tem a imagem do Éden, em primeiro lugar, e porque a tradição judaica é uma tradição materialista, muito materialista. E o Platão, ele era idealista. Qual que é a ideia do judeu, né? É você ter terra, e ter descendência. É tudo muito material para o judeu, né? E essa questão material, ela permanece no cristianismo de maneira latente, né? Claro, a gente vai para o céu e tudo mais e tal, mas é nova terra e novo céu. Ou seja, a materialidade, ela também é como é que a gente chama? Glorificada, né? Ela também é glorificada, aperfeiçoada para ser eterna, né? Tranquilo? Tranquilo, até porque provocou um cisma, né? Quando Adão, a punição de Adão, que Deus falou para ele foi o seguinte, ó, por tua culpa maldita é a terra. Sim. E aí um novo céu e uma nova terra. Sim. Por quê? Porque a ideia é que o homem foi criado da terra, né, Adamá, né, da terra para a terra. O homem não foi criado para viver no céu. Não foi. Por isso que a gente não pode viver no céu, porque não é esse o nosso destino, né? A nossa finalidade. A nossa finalidade é morar na terra. Mas esta terra aqui, ela é imprópria para os homens morarem, porque tem a morte, né? Tem a morte, tem a degeneração, né? Então, uma nova terra sem morte deve ser refeita, né? Para que a ordem do universo novamente seja recuperada. Então, o Adão, olha que a ideia, né? O Adão, ele é o responsável pelo caos do universo. Do universo material, né? Porque o caos do universo espiritual é o demônio, né? É o Satanás. Satanás é o agente do caos espiritual. E o homem é o agente do caos material. E o homem, Jesus, vai restabelecer o caos material e vai destruir o caos espiritual, tornando tudo harmônico novamente, né?
esse é o fim da história. Que doideira, né, mano? O cristão é meio louco, né, mano? É uma visão, novamente, de conjunto, né? De totalidade, né? A gente não pode pensar a separação entre terra, entre céu, entre matéria e espírito, porque senão a gente vai cair na questão das caixinhas, né? De você não conseguir integrar isso, né? Quer dizer, se há separação entre matéria e espírito, então por que eu não posso entregar a minha matéria para fazer o que ela quiser, né? Viver um hedonismo, né? Por que eu não posso transar, fumar, cheirar, matar? Porque a minha carne, né? É só a carne, né? A carne não é o espírito. Eu faço lá minhas meditações espirituais, mas eu entrego meu corpo a todo tipo de paixão. Não, porque não são coisas separadas, né? São coisas integradas. Né? Exatamente. Que é o que os gregos defendiam. Tudo o que existe é integrado. Integrado. Por isso, o que você come tem relação com a sua vida espiritual. O que você bebe tem relação com a sua vida espiritual. O que você fala, o que você pensa tem relação com a sua vida espiritual. E aí é mais interessante por quê? Porque na próxima aula, o que nós vamos ver? Nós vamos ver a República de Platão, né? A filosofia política dele. E aí a gente vai ver assim, bom, muito bem, então agora eu já falei do homem, eu já falei da alma, eu já falei da psicologia, já falei do cosmos, agora eu vou ensinar a vocês como eu aplico tudo isso para a vida política na prática. Para que na vida política nós possamos construir um ambiente onde a alma humana ela seja elevada para a sua condição de virtude. Porque ele vai dizer, nós não somos seres autárquicos, né? Eu não sou independente de vocês. Nós somos todos unidos. Se você é uma pessoa ruim, de alguma forma eu fico ruim também porque você é ruim, né? Se você é uma pessoa assassina, você vai matar um ente querido meu. E o ente querido meu vai fazer com que eu tenha raiva e vingança sobre você e querer te matar também. Então uma sociedade desorganizada, ela forma indivíduos desorganizados. E o Platão vai dizer, a única maneira de formar pessoas que vão se elevar espiritualmente, filosoficamente, é construir um ambiente social que possibilite, né, que possibilite essa elevação, né, que atrapalhe muito pouco e ajude mais, né? E essa é a ideia da... E essa construção para Aristóteles estava na família, né? Para Platão também está na família. A gente vai ver já já. Para Platão está na família, mas o Platão fala o quê? Que a cidade é uma família. Mas para falar isso, ele vai ter que fazer todo um discurso ali meio estranho, né? A gente vai ver, a República de Platão parece uma ditadura, né? Porque ele faz com que algumas pessoas não tenham família, que as mulheres e os homens, né, eles transem, aí tem filho e os filhos são cuidados pelo Estado. Os filhos não sabem quem são os pais. Por quê? Porque assim todo mundo é filho de todo mundo é pai de todo mundo. Entende? É uma ideia de uma família da cidade toda, né? Isso é meio comum, né? Platão começou a entrar meio comum. Né? Exatamente. É um tipo de um comunismo que o Platão vai propor. Mas é um comunismo que não vai abolir propriedade privada para todo mundo, não vai abolir mercado, não vai abolir liberdade, não vai abolir a ideia de Estado. Ele é uma sociedade onde existe uma classe que trabalha e tem que ter dinheiro, existe uma classe que administra, essa classe não pode ter propriedade, não pode ter família, não pode... Por quê? Porque esses são as fontes da corrupção, para Platão. E existe um rei filósofo, que é o melhor dos melhores. E esse cara, ele está acima da lei, porque a lei, ele a entendeu de maneira tal que ele consegue fazer sempre as melhores escolhas. Ele é como se fosse um grande pai, e todo mundo na sociedade é como se fosse uma grande família. O Aristóteles olha isso. Aí, viu? Então, o Aristóteles olha isso e fala assim, cara, isso aí que o Platão fez é muito bom. Olha como é muito bom. Na igreja, nós não somos todos uma família só? Sim. É muito bom. O problema é que isso não é possível. Aí conservador, viu? Oi? Aristóteles conservador. Isso. O Aristóteles falou assim, ó,
Não é que o Platão queria que isso acontecesse. O Platão falou assim, olha, na melhor das hipóteses, essa é a melhor cidade possível. Mas não é que ela vai existir, é que ela é a melhor cidade possível. Uma cidade onde todo mundo é irmão de todo mundo. Onde todo mundo é pai agora eu entendi. de todo mundo. É o E ideal. aí ele falou da impossibilidade dessa república existir, né? É impossível, mas é o modelo ideal. É igual ao meu trabalho, né? Não é mais comuna não, viu? Soldado, eu só tenho um. Não é mais comuna não, viu? Eu 10, eu só tenho um, eu trabalho com a realidade. Você imagina? Exatamente, né? Quer dizer, o ideal é que todos os oficiais do exército comecem junto com os recrutas para eles ensinarem um ao outro pelo exemplo cotidiano. Cara, isso vai acontecer? Nunca vai acontecer. Mas é o ideal, né? Então você... E tipo o que eu disse do Platão, não é comuna não. Ele pensou bem, mas sentiu que viu que é impossível. Tanto Ou que... talvez entenderam errado o que ele pensou, né? Tem isso. É que assim, ó, a República é uma obra da... O Platão tinha assim, uns 40 anos quando escreveu a República, né? Então ele estava meio assim, no ápice, né, da vida dele ali. Quando ele tem 60, 70 anos, ele vai pensar, a realidade é outra, né? E aí ele vai escrever duas obras. Uma chama O Político e a outra As Leis, né? Ele vai falar assim, bom, já que não tem a cidade ideal, vamos começar a pensar nas cidades reais que existem e tentar melhorá-las ao máximo possível. É a partir daí que o Aristóteles vai ter o seu pensamento político, né? Minha continência com Platão de novo. Isso. E o Aristóteles vai falar assim, olha, a cidade toda ser uma grande família é impossível, mas as famílias serem boas, isso é possível. Então ele começa a pensar em como criar, né, o Aristóteles pensando, como criar um ambiente onde as famílias pudessem ser cada vez melhores, né, o pai, a mãe, os filhos, cada vez melhores eticamente, para que famílias boas pudessem construir um Estado melhor e assim pudesse construir uma política melhor. Então, ele vai defender a família, por quê? Porque ele acha que você controlar, né, os impulsos, as paixões, né, educar um núcleo menor é mais fácil do que educar toda a sociedade de uma vez só. Show de bola. Então, conservador os dois, viu? Os dois são conservadores, os dois. Os dois são ótimos. Mas, lembrando, a República de Platão não é uma receita de bolo. Não é para você viver de acordo com ela. É a República do Impossível. É uma República do Impossível. Deus, no céu, é uma República de Platão. Porque Deus, Cristo, ele é o rei filósofo e todos nós somos seus irmãos. É né? igual o ideal da salvação. Show de bola, perfeito. Na hora que tu começou a desenvolver, eu falei, puta merda, eu não acredito que ele vai... Fred, eu não entendi nenhum dos dois falando. Foi mal. Fala, Fred. É igual o ideal cristão. Eu desejo que todos sejam salvos, mas nem todo mundo vai ser salvo. O ideal cristão. O ideal. Perfeito, o ideal cristão. Ô, Fred, seja santo. Ideal. O real. Eu vou tentar. Né? Aí no dá máximo expor na mulher hoje. Oi? Aí dá um expor na mulher hoje já. Mas é isso aí, né? Ou seja, o que o Platão vai falar assim, você imagina o crente novo, né? Não, eu vou ser santo, né? Não vou pecar nada. Esse é o cara que tá numa situação assim, ele tá certo, mas ele não tem realidade, né? Não tem realidade nele. Quando ele se transforma num crente velho, ele fala assim, então, eu tenho que... Ele tem uma chance de não pecar, ele pode não pecar. Ele tem uma chance de não pecar, morrendo. Então, quando ele fica velho, maduro, né, ele começa a meio que suportar, né, a meio que tolerar muitos pecados, né? Por quê? Porque ele fala, cara, a realidade é essa, cara, eu não tenho como, né? E aí ele fica o cara mais maduro, né? Esse é o Platão maduro, né? O Platão jovem é o Platão assim, eu posso não pecar mais. O Platão maduro é assim, cara, não dá para não pecar. Então vamos pecar o mínimo possível, né? E aí o Aristóteles, ele já entra com essa maturidade do Platão. Por isso que ele é superior, né? Não porque ele é superior a Platão, mas porque o cara aprendeu, né, com o Platão velho, né? E aí, é lógico, né? Ele já tá como ele fala assim, ele já tá no ombro do gigante aqui, né? Então, é lógico que ele vai mais adiante, né? Pô, na hora que tu começou a falar, eu falei, pô, o Platão vai me decepcionar agora, mano. No finalzinho, não acredito não, velho. Não, é um anacronismo. No final ele deu checkmate. É um anacronismo, não pode aplicar o comunismo a Platão, não. Não tô fazendo anacronismo, não. É que você foi desenvolvendo o pensamento, que é isso, que o Estado vai... Eu falei, não acredito não, cara. Mas aí depois
tem a ideia de que é a república do impossível, porque a narrativa ela é linda, maravilhosa,